galera, mais um tete a tete com a Pri. E hoje, gente, eu tô muito feliz, porque como eu falo pra vocês nos outros, mais um tete a tete com a Pri. E hoje eu tô muito feliz, porque como eu falei nos outros episódios pra vocês, esse ano eu vejo um ano profético no tete a tete. A gente tá recebendo convidados assim, fora de sério. E hoje eu tô tendo um privilégio de reconhecer aqui uma mulher de Deus. E ela tem sempre uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para as pessoas. E, gente, assim, eu tô tendo um privilégio de ouvir a história dela hoje aqui. E você também. Então, fica comigo e só depois da vinheta que eu vou falar quem é. Solta a vinheta! Como eu falei pra vocês, então hoje eu tô recebendo aqui essa mulher de Deus e eu quero um bem-vindo aí da nossa produção. Bem-vinda, Fabíola! Gente, pensa numa mulher espontânea, risonha. Ela é única, ela tem uma identidade formada no Senhor. E como é gostoso, gente, porque ela disse bem assim: vou pegar ela. Ela disse assim: eu gosto de ser assim, eu gosto de. Como é que ela falou? Agora esqueci. Esqueci, tu Eu falou não que é. gosto de ficar assim bem Não, mocinha, mas tu falou alguma comportadinha. coisa. Tu falou, tipo, gosto de ser brincalhona. Não, não foi brincalhona. Não é essa palavra. Tu falou, não era espontânea. Ah, tu usou Eu uma falei. palavra. Então, como ela é espontânea, tem que ser um episódio espontâneo, a cara da Isso Fábio, aí. porque eu sou dessas. Eu acho que é a cara da Fábio, acho que era isso. Não Pronto. sei, não me lembro. Mas, Fábio, que prazer te receber aqui. Eu creio que a tua história vai impactar muitas pessoas que estão assistindo. Como eu falei antes da vinheta, eu te vejo essa mulher profética, essa mulher que sempre tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém. E agora, há pouco tempo atrás, a gente teve o nosso retiro de mulheres na Mãe de Cristo Palhoça. E como eu fui ministrada com uma palavra sua, que eu não sei se tu lembra, mas eu precisei te dar um abraço. Sim, me lembro. Porque tava queimando no meu coração aquilo que tu falou. Que eu precisei, ai meu Deus, obrigada por essa palavra. E eu sei que não é só eu que sinto isso. Quem tá ao teu redor, quem convive com você, sente essa mesma questão. Então, Amém. obrigada por estar aqui no Teste a Teste com a Pri. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas pelo teu testemunho, pela tua história de vida, né? Então, glória a Deus, glória Amém. a Deus. Obrigada, pastora Priscila, Imagina. pelo convite. Também é um privilégio para mim estar aqui. Gente, estou altamente constrangida. Eu falei, o que eu vou dizer? Mas ela falou, fique à vontade, deixe o Espírito Santo fluir. E eu creio que vai ser esse papo bem tete a tete. Amém, amém. Bem descontraído, bem leve. Então você fica aí até o final, porque tem muitas coisas legais acontecendo já. A gente já tava, antes de começar a gravação em si, a gente já tava compartilhando histórias, experiências, e isso que eu digo que é muito legal, porque existem pessoas que a gente tá conversando e conversa nada com nada, e com você sempre com um propósito. Isso é muito bacana. Amém. Né? E vamos começar então do início, conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu sei que hoje tu tem um projeto que é o Florescer, mas eu acho que você vai falar mais no finalzinho isso, né, terapeuta. Mas como que iniciou essa história da Fabíola? A Fabíola, conta aí um pouquinho. Eu gosto muito de contar sobre a minha história, porque ela se resume em 5 letras. Olha, 5 letras. Jesus. Ó. Jesus é o resumo da minha história de vida. Jesus me ensinou quem Deus é, Jesus me ensinou quem eu sou, e Jesus me ensina todos os dias qual é o meu propósito. Eu aprendo com ele todos os dias. Falando um pouquinho de mim, né, pastora Pri? De onde tu veio? Vim do Rio de Janeiro. Ah, carioca. De Nova Iguaçu. Tem carioca aí assistindo? Vai comentando. Oi, gente! Viu? De Nova Iguaçu. Tem um monte, né, de irmãs que congregam com a gente também lá do Rio, e isso é muito legal. Já tem até um grupinho formado. Eu falei de você. Uma panelinha. Tem uma panelinha de cariocas da Gema aí. E eu achei bem engraçado que no episódio com a pastora Lu, a gente falou sobre esse grupo. Ah, legal, legal. Foi. Aí eu tô nessa panelinha aí, nesse grupinho. Nasci em Nova Iguaçu, num lar disfuncional. Olha. Mas gosto de dizer que um lar disfuncional, mas aonde havia a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não faz nada que eu não permita, né? Então eu preciso permitir que ele transforme a minha vida. Eu sou filha de adolescentes, minha mãe tinha 17, meu pai 18, e conheci bem cedinho a rejeição. Fui criada pelos meus avós paternos. Meu pai teve muita dificuldade em aceitar essa gestação, a gravidez da minha mãe, até porque eles não tinham um relacionamento, né? Eu nasci. Sim. Eles se relacionaram e durante um curto espaço de tempo eu nasci. E daí então vim
sendo criada pela minha avó e o meu avô paterno. E a gente sabe, você como educadora também sabe disso, pastora Pri, que quem nos apresenta quem nós somos são os nossos pais. Sim. E aí é onde o pessoal de casa vai se identificar. Como eu me fui apresentada, como os meus avós, e aqui não é procurando culpados, Sim. né? Sim. Mas há uma responsabilidade sobre isso, claro. né? Sim. Também não gosto de dizer que, tipo, você recebeu o que eles tinham para dar. Quando chega a nossa hora de receber, a gente não quer saber se a pessoa tem ou não para dar. Eu quero receber, eu quero o meu quinhão, Com como certeza. diz, né? A criança não consegue entender que o pai não recebeu e por isso ele não dá. É onde nascem as dores. E aí eu fui crescendo como? Seu pai não te ama, nem sua mãe te quis, não vai dar em nada, vai ser igual tua mãe. Essa menina é muito burra, fala Várias demais. palavras. Então, essa foi a Fabiola que eu conheci. Uau. E aí a gente sabe que isso vai acarretando uma série de coisas que só mais tarde a gente vai descobrir, vai né? descobrir o impacto disso nas nossas vidas. Sim. Só que uma coisa, pastora Prisci, que eu acho mais interessante é a presença de Deus na minha vida desde muito pequenininha. O ser humano, ele é gregário, ele precisa fazer parte de algo. Pertencimento. Precisa. E eu me sentia à vontade na igreja. Por quê? Porque na igreja eu era, ele é tão fofinha, ela canta, ela é tão bonitinha. Então ali era onde eu recebi o afeto que eu tanto desejava. E automaticamente o Senhor ia ministrando ao meu coração. Então, eu tenho essas lembranças muito vivas assim no meu coração da presença de Deus, dele ministrando no meu coração, dele dizendo: não é isso, filha, não acredita no que estão te dizendo. E fui crescendo. E aprendi 3 coisas com Jesus: quem Deus é, quem eu sou e qual é o meu propósito. Aprendi isso há pouco tempo, tá? Quarentei recentemente. É verdade, gente, que Mas tem mais ou menos uns 10 anos, pastora Pri, que eu entendi verdadeiramente quem eu sou em Deus. E aí vivi uma adolescência difícil, me casei muito nova, né? E carregava todas essas palavras que foram liberadas sobre a minha vida, que distorceram um pouco a minha imagem. Dentro do casamento já, então você ainda tinha essas coisas, ainda não tinha se descoberto. Uau. Tinha. Imagina isso, dentro de um outro relacionamento, e de uma isso, outra assim, história, interfere totalmente, porque eu procurei um marido por causa de uma carência por conta de uma carência que existia dentro de mim. E meu esposo é 13 anos mais velho que eu. E eu acho que eu buscava muito essa imagem do pai, sabe? Porque o pai, ele tem um papel muito específico na vida do filho. Direcionamento. Entende? Sim. Ele é quem te introjeta na sociedade, ele é quem te dá segurança, ele é quem te protege. Sim. Então, eu tinha uma necessidade dessas coisas, de proteção, de cuidado. E eu acho que acabei me relacionando com uma pessoa que, em algum momento, eu percebi que poderia me dar o que eu não tinha. Sim. E foi há muito pouco tempo que, verdadeiramente, eu tive a minha identidade restaurada. Amém. E apresentada a você, né? Exato. De uma outra forma. Outra cosmovisão. Pastora Pri, sabe? Uau. Assim, quando o olheiro pega o barro e vai reconstruindo, ele ia me mostrando cada pedacinho que foi gerado nele da minha vida. E faz pouco tempo, faz uns 10 anos que essa convicção veio bem forte no meu coração, porque até então eu carregava o peso da rejeição. Eu fui rejeitada. Eu morei, pastora Priscila, até os 19 anos dentro da mesma casa que o meu pai, sem ele me chamar de filha. Nossa. Com ele reforçando todos os dias que eu não fui desejada, que ele nunca quis uma filha, e por aí vai. E como é que é hoje esse relacionamento com ele? Bem melhor da minha parte. Sim. Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, existe um percentual da sua transformação que só cabe a você. A minha parte, compreendendo quem eu sou em Deus, recebendo essa paternidade de Deus, eu fui capaz de perdoá-lo. Eu fui capaz de compreender algumas coisas que eu vivi e entender que, como o Senhor falou para Pedro, Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Nosso papel é apacentar as ovelhas. Então, a começar em mim, a paternidade que eu recebi de Deus
era para transbordar, era para alcançar também o meu pai. Então, nos relacionamos melhor do que na nossa infância, mas ele ainda carrega Com alguns certeza. traumas. Porque daí vai da parte dele buscar isso agora, Exato. né? Não mais teu. Uau. É. Mas tem uma nova visão. Os filhos chegam na nossa vida também e forçam a gente a mudar um pouco essa visão, né? O Espírito Santo vai trabalhando de várias formas, mas eu carregava uma ferida de rejeição muito grande no meu coração. Porque eu não compreendia o que eu fiz. Porque, como a gente falou antes, né? O ser humano, ele quer pertencer. Então, eu ficava o tempo todo mendigando amor, porque eu achava que eu só era útil quando eu fazia algo por ele, né? Foi até que, como eu falei para você, que Jesus me apresentou Deus. Ele virou e falou assim, Fábio, existe, de forma bem clara, né? Ele falou, Fabiola, existe um pai que não atribui, que o teu valor não está ligado ao que você faz, mas a quem você é. Ele te gerou, ele te amou. Então eu fui conhecendo esse pai que eu não precisava dar muito, que ele já me amava, ele escolheu me amar, sabe? Eu não precisava o tempo todo ficar mostrando, querendo provar que eu o amava. Então, quando eu compreendi isso, que o meu valor não estava naquilo que eu faço, mas em quem eu sou, eu recebi esse pai. Aleluia. Eu falei, eu preciso desse pai, né? E daí para lá ele foi me mostrando quem eu sou. Eu sou lavada, eu sou remida, e eu não posso mais ter a vida que eu tinha antes. Eu não posso seguir com feridas abertas, né? E aí Até porque quem tá ferido fere também, né? sangra em cima do Sangra outro. em cima do outro. Exatamente. Entende? E eu não podia mais, conhecendo a Deus, sabendo que Ele estava lá quando aquelas palavras foram liberadas sobre a minha vida, Ele estava lá quando eu chorava à noite, porque eu recebia dos meus avós. Então, mas sabe aquela coisa que eu os amo, mas eu queria tanto ouvir dele, né? Sim. Então, o Senhor estava lá quando Amém. haviam esses questionamentos, quando essas lágrimas rolaram do meu rosto. E quando eu fui apresentada a esse pai, eu entendi, ele estava lá, ele viu, eu não preciso me justificar. Amém. Sabe? Eu não preciso de máscara. Isso. Pri, Diante assim, dele, foi né? tão libertador. Posso ser eu. Foi tão libertador, pastora, porque Eu assim, ó, imagino. eu não preciso mais ficar tentando convencer ninguém. Amém. Pelo contrário, ele me diz, Fabiola, tem um lugar aqui que é seu, que é para você. E depois disso, fui conhecendo quem eu era. Quando você... Há um grande desafio em ter a sua identidade restaurada. É isso que eu ia falar, né? Porque muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Pastor, como que eu consigo saber minha identidade? Tipo assim, se ela já nasceu comigo? Não, não nasceu comigo, eu vou descobrir conforme o tempo passa. E existe essa lacuna enorme na cabeça das pessoas de dizer o que é minha identidade? Sim. Né? Meu nome é o que eu faço. E eu acho muito legal porque você tem essa explicação bem fundamentada, exatamente porque Deus fez isso contigo de uma maneira única, porque cada um tem sua história. Se eu fosse contar a minha restauração também, tive uma restauração de identidade, não foi paterna, foi também com perdão, mas de outra maneira, cada um com a sua história, mas é legal contar um pouquinho como foi contigo, assim, essa questão, né? Sim, sim, e foi pouco a pouco, sabe? Não foi de uma hora para outra. Não existe... um processo, né? Não existe mágica. Ótimo. Não existe mágica. Nem gênio da lâmpada, né? Nem gênio da lâmpada. Você vai esfregar, filha, 5 anos e não vai sair nada dali. Então, pega a visão. Existe o que é natural, o que está no campo natural, que eu tenho que fazer. Isso. E existe aquilo que está no campo espiritual, que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Mas a minha parte eu preciso fazer. Ele não vai fazer o que eu posso, claro. Não vai. Ninguém vai restaurar uma identidade se eu não quiser. Ótimo. Entende? Se eu não quiser olhar para dentro de mim e verdadeiramente ver quem eu sou, e dói, né? Dói.
Eu acho que aí Verdade que gera um tá. Uau! desconforto. Meu Deus, a gente olha pra dentro e a gente não vê nada de bom. Exato. Tem aquela música, se tu olhares, Senhor, Pra pra dentro dentro de de mim. mim, nada encontrarás de bom. E na época que eu tava sendo transformada, gente, essa música, ela foi uma chave pra mim, que era assim que eu me sentia. Quanto mais eu olhava pra dentro, mais coisas horríveis eu via. Eu disse, Senhor, eu não sou nada mesmo. É, Eu me desesperava, daí eu entendia que a minha força não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com exato. ele, né? Com o sacrifício dele por Por mim. nós, Igual tu falou, não era exato. o que eu tinha pra oferecer. Eu não tenho nada pra oferecer. É realmente quem eu sou nele. Uau. Pastora Priscila, Falou uma o coisa que que chave. você vai fazer? Você pode passar a sua passagem por aqui, pelo, né, pela vida, Sim, 80 anos. sim. O que que você vai fazer que vai te tornar merecedora do sacrifício de Jesus? Não tem. Nada. Não Tua tem história nada. não começou no ventre da tua mãe. E quando ele começou a restaurar a minha identidade, agora eu já sei que eu tenho um pai. Ótimo. Eu já entendi que ainda que o meu pai Terreno. terreno tenha Sim. faltado, falhado comigo de alguma Ele não. forma, ele não falha. Então isso já ficou claro. Amém. Isso, claro, eu preciso querer viver essa transformação. Porque o que eu vejo muito, pastora, é as pessoas querem, eu quero ter uma vida transformada. Aí vai para o retiro, aí vai para o grupo de oração, mas não abandona velhos hábitos, não libera Isso. perdão, não há transformação. Isso. No mesmo lugar não há Muito bom transformação. tu falar isso, até porque há pouco tempo a gente teve um atendimento com uma situação, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa ia de culto em culto, culto em culto, só culto. E aí é numa coisa e outra. E, gente, e ela vivendo uma vida assim, de escravidão, o diabo Sim. querendo escravizar ela. Tipo assim, por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente diz assim. Tô indo no culto, já estou com a minha bênção. E eu vejo muito isso como se fosse o evangelho, fosse um, não falando do espírita, mas tipo, como se fosse um passe de bênção que Uhum. agora pode ir, continue Sim. fazendo sua vida. E o culto não é isso. O culto é a adoração a Deus. E não adianta também eu de domingo e domingo e não ter eu acho que a palavra é arrependimento mesmo, Uhum. de mudança de direção. Eu preciso mudar de direção. Olhar para dentro de mim, igual você tava falando. E, cara, o que que eu tenho para oferecer? Nada. Então agora é hora de eu me render. Exato. Tipo, tirar as armaduras, essa defensiva de eu sou a Mulher Maravilha. Tu fala Uhum, sobre isso no uhum, retiro. uhum. E realmente agora entender quem eu sou em E Cristo. permitir Permitir que essa ele mudança. faça essa Uau. mudança. Eu preciso permitir, e isso é tão claro, sabe? Mas algumas mulheres ainda rejeitam e seguem vivendo a mesma vida, esperando que o Senhor faça no outro aquilo que ele quer fazer em nós. Uhum. Eu compreendi isso. Eu até comento com os meus filhos, eu sempre gostei de viver. Uhum. Sempre gostei. Uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, pastora Priscila, foi: eu vou tirar minha vida. Eu não gosto da vida. Tomara que o Senhor me recolha. Nunca passou pela Não. minha cabeça. Com todas as dificuldades que eu vivi, eu sempre gostei de viver. Amém. E esse gosto pela vida me fez olhar para mim e falar assim: tá, minha história não tá legal até aqui. E eu vou permitir que ela continue assim ou vou Ótimo. fazer algo? E aí conheci Jesus e ele começou a restaurar a minha identidade. E pastora Priscila, foi tremendo. A primeira coisa que o Senhor restaurou foi o meu entendimento de que não é a minha mente que me domina, eu domino minha mente. Uau. A Ótimo. primeira coisa. E aí, vou te dar exemplos que talvez você, como pastora, já tenha escutado muito em gabinete. A pessoa tem um evento, vou casar. Aí uma semana antes ela começa a ter febre, começa a ter falta de ar, a perna Sei. treme, vou Sei. palestrar, contar meu testemunho. Aí a barriga dói, a pessoa não consegue dormir. Por quê? Porque a mente está Tá dominando. dominando ela. Uhum. E isso aconteceu comigo durante anos. Pastora Priscila, na minha formatura do 2º grau, na faculdade, todas eu estava febril. É porque a foto não dá para você ver, mas eu estava febril. Eu Todas passar elas. todos os eventos que eu tinha algum sintoma físico. Mas por quê? Somos corpo, alma Alma e e espírito. espírito. E a nossa mente, ela tem esse poder de influenciar a nossa alma. E aí o Senhor falou: Fabiola, a sua mente mente para você. Não Ótimo. acredite no que ela diz. Em todas as Acredite. vozes, né, que a gente. Calar essas vozes. E aí o Senhor começou a falar: Fabiola, ouça a minha voz. Amém. Fabiola, a minha voz. Então, assim, a minha identidade começou a ser restaurada nisso, sabe? Todos os dias eu tenho que me convencer de que eu não sou mais aquela pessoa, de que eu sou uma nova pessoa em Cristo. Ótimo. Pastora Priscila, É uma luta não foi diária.
Você como preparadora, educadora física, você consegue desenvolver um corpo escultural numa mulher em 2 dias? Não! E só com Não, malhação? misericórdia, não. É um conjunto, você precisa mudar a alimentação Isso. dela, ela precisa ter uma mentalidade nova, não é Com verdade? certeza. Até no curso a gente ouve muito assim, o que ganha muito fácil, perde fácil também. Exatamente. Exatamente Não se porque não sustenta. existe. Não se Exatamente. sustenta. Então, o Senhor começou a falar isso, Fabiola, seu corpo está sentindo aquilo que sua mente está dizendo. Então, começa a mudar isso. E aí, para a gente ir adquirindo robustez, sabe? Musculatura espiritual. Todos os dias eu tinha que me convencer de que eu era eu, de quem eu era em Deus. Você é burra? Não sou burra, não. Ele falou que eu sou inteligente. E repreendendo essas vozes. Todos os dias. Isso. Escolhendo trocar a roupa velha pela nova roupa. Do odre, né? Não tem como o Senhor derramar algo novo. E aí eu te pergunto, por mais que as pessoas me amem, elas podem fazer isso por mim? Não podem. Essa transferência de responsabilidade é uma cilada, é uma armadilha de Satanás. Você achar que aquilo que o Senhor precisa fazer é no outro e não em você. É uma sabotação, né? O a tempo pessoa todo. sabota o tempo todo. Terceirizando. Entende? E aí o primeiro exercício foi esse. Eu dirijo os meus pensamentos. Amém. Eu dou ordem à minha mente, não o contrário. Joyce Meyer tem um livro Batalha da Mente, não sei se Sim, você já leu. Campo de Batalha da Mente. Sim, muito bom. Fala sobre isso também, sobre esse desafio de renovar constantemente. Por que eu tô pensando o que eu tô pensando, né? Literalmente assim, ninguém presta atenção. Cara, essa frase pra mim mudou muita coisa, porque às vezes realmente eu tava pensando algo que eu dizia, cara, mas isso não é meu. Tipo, por que eu tô pensando assim? Eu não vivo mais ali, não tenho mais isso. E, cara, isso mudou totalmente. Aí eu via, não, Senhor. Amplia, né? Nossa, amplia o nosso isso horizonte. é sabedoria que o Senhor nos deu. E ai, que legal falar E sobre aí, isso. me casei, tive meus filhos e comecei a reproduzir. E tem uma linda aqui. Tem uma linda. Como diz ela, chaveirinho. Depois você vai aparecer aqui orar com a gente. Depois, eu tive o privilégio de gerar no coração e no ventre. Me casei com um homem que havia ficado viúvo e já tinha 2 filhos, né? Nossa. Um com 11 anos e um com 1 aninho. Caramba, então tu que criou. Hoje tá com 22, né? Vai fazer 23 semana que vem. Então, desde os 2 aninhos, eu caminho com o Fred. E o que aconteceu, pastora Priscila? Eu me peguei com os meus filhos, porque a Giovana só veio 7 anos depois, reproduzindo comportamentos que me feriram. E aí, todos os dias, o Senhor me lembrava, é isso que você quer liberar sobre os seus filhos. Nossa, que forte. Percebe a identidade sendo trabalhada? Sim. Mas aí, o Senhor vem falar com a gente, aí a gente faz assim, Ignora. eu não sou perfeita, a maternidade não é para mim, o Senhor está tratando. Não tem como fazer um vaso novo sem amassar o barro. Aí vem a questão de quebrar o orgulho. Você precisa aceitar passar pelo processo. Sim, é verdade. Entende? Por isso que eu gosto de dizer que eu fui da rejeição ao perdão, mas existe um processo. E foi dolorido. Eu imagino. Quando meu filho tinha 11 anos, o Fred do meio, eu tenho o Ciro, o Fred e a Gi. O Fred do meio, quando ele tinha 11 anos, já com a minha identidade sendo trabalhada, eu precisei. O Senhor falou assim, ó, assim eu não continuo. Assim não é do teu jeito. Não é do teu jeito. Ai, gente, dói isso, Não né? é do teu jeito. E aí eu precisei chamar ele e pedir perdão a ele por tudo que eu havia falado, por todas as feridas que eu havia causado nele, sabe? Aquela reprodução de comportamento. Eu falei, eu sei quem Deus é, eu sei que eu tenho um pai, mas esse pai tem o controle sobre a minha vida? Ele é uma autoridade sobre a minha vida? Se eu entendo que ele é meu pai, que ele é uma autoridade sobre a minha vida, eu tenho que obedecer. Ai, sim. E aí você imagina uma colérica, uma sanguínea com uma pitadinha de colérica. Essa também é. Nível hard, ter que ir lá e pedir perdão. Ainda mais para um adolescente. Eu falei, cara, ele vai ficar grandão, humilhação. né? Ele vai ficar grandão e ele vai me falar um monte de coisa. Você é sanguínea colérica também. Que legal. Eu também sou. Mas respirei fundo porque eu sabia que aquilo que eu estava passando me levaria a um outro nível. E eu sempre quis mais, pastora. Amém. Eu sempre quis mais. Eu lembro que esse ano a gente sentada lá na varanda da minha casa, eu e a Gi, conversando muito sobre a palavra, eu falei, Gi, eu quero voar, sabe? Eu quero voar no conhecimento. E o Senhor quer.
nos impulsionar para esse voo, mas existe um processo. Até nisso também, né? Até nisso. Gente, é tudo na vida, é processos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quando a gente entende que a gente está no meio do processo, acho que é igual tu falou que a mente se amplia e você começa a caminhar nos propósitos de Deus. Não é mais no que eu quero, não é nos meus achismos, mas aquilo que o Senhor sonhou para mim, né? Exato. Porque Ele sonhou isso para ti, eu tenho certeza disso. Que Porque Ele a quer. nossa história não começou na barriga das nossas mães. Uau. Não começou ali. Consegue entender isso que o próprio Deus sonhou com a Fabíola? Sonhou, desenhou seus dias. E outra coisa, se eu começo a rejeitar a minha história, pastora Priscila, é o mesmo que dizer que Deus errou o endereço? Eu nasci na família errada? Eu tive o pai errado? E quando a minha identidade estava sendo restaurada, eu me lembrava daquela cena onde o Senhor vira o rosto para não ver Jesus sendo crucificado. Ou seja, meu filho precisa passar por aquilo. E eu estarei ali ao terceiro dia. E eu estarei ali e sararei as feridas dele. Amém. Mas ele precisa passar. Ai, quem somos nós, então, para não Ainda passar? existe uma cruz. Ai. Ainda existe uma cruz. Né, Que de eu ser assim preciso mesmo. todos os dias ir até ela, deixar lá o meu orgulho. Amém. Sabe? Então, foi um processo da minha identidade sendo restaurada. Começou com os meus filhos, começou com o meu casamento. Minha mãe sempre foi mandona. Cheguei lá querendo mandar no meu marido, mas pensa, um homem bravo. Sofreu, né? Pensa que eu peguei um bravo do outro lado, eu mandava nele, ele mandava em mim. E ficava Saía assim, faísca também, não. Meu Deus. Eu falei, Tem uma história eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Ele falou, eu também não. Eu falei, lascou-se. Alguém tinha que engolir o sapo. Lascou-se. E aí, o que acontecia, pastora? Eu ia para os prédios do Senhor. O Senhor não está vendo o que está fazendo comigo? E sabe o que ele fazia? Ó, silêncio. Você não quer me ouvir? Ai, gente, muito bom. Por que eu vou falar se ela não quer ouvir? E eu brigava, e o Senhor não fala comigo? E eu estou na sua casa todos os dias, eu sirvo ao Senhor. Deixa e onde estás? Eu tenho minha xuxinha. Onde estás? Tem o quê, meu E ele devia estar dando risada pensando, meu Deus, eu tô bem aqui. Nada. Ouvindo essa tua ladainha toda. Esse drama. Até entender Ai, que fala, Jesus. ele não vai mudar. Isso é muito bom saber que não é só na minha casa. Eu vou mudar. Eu preciso mudar primeiro. Amém. Sabe? Parar de transferir. E aí foi assim com os meus filhos, foi assim com o meu casamento. E foi assim comigo. Amém. Sabe, pastora? Sempre muita cobrança. Tive muita cobrança na minha infância, muita cobrança quando eu casei. Eu sempre tive aquele sentimento de que eu preciso dar certo para as pessoas gostarem de mim. Sabe? A burra, que ninguém quis, que vive de favor na casa do vô e da avó. Eu sempre achei que eu precisava fazer algo para ser merecedora daquele lugar. Não tinha nada a ver com isso. E também não tinha a ver com as pessoas. Quando eu falo que eu nasci num lar disfuncional, onde as palavras, os comportamentos ferem, sabe? Onde as pessoas não conseguem se conectar por afeto. E aí vai criando disfuncionalidade. As pessoas não estão exercendo o seu papel, mas são pessoas. Sim. E eu escolhi, e aí eu vejo o favor imerecido de Deus, eu vejo a misericórdia dele na minha vida, escolhi fazer diferente. Amém. E aí foi assim no meu casamento, foi assim com os meus filhos, eu fui abrindo mão de quem eu era, até eu me reencontrar comigo. Eu não sabia mais o que eu queria, pastora Pri. Eu não sabia quem eu era. Sabe? Eu fazia tudo para ser uma boa mãe, eu fazia tudo para ser uma boa esposa, eu fazia tudo. E sabe, uma viagem. E o que eu verdadeiramente queria fazer? Sabe por quê? Porque Deus se importa, o meu pai se importa comigo. Sim. Aonde ele. Abre aí, a Bíblia está aberta. E vamos lá. Onde está que você precisa ser uma boa profissional? Não fala. Uma boa mãe. Que você... Ó, essa dica para as meninas. Que você precisa namorar 6 vezes por semana com o seu cônjuge. Também não fala. Mas ele fala sobre sabedoria e sobre tolice. E essa é a minha parte. Amém. Como filha. Então, essas coisas eu fui olhando para dentro de mim e falando, não, preciso fazer diferente. Ele não me chamou para ser nada disso que eu escolhi ser.
Ele me chamou para ser filha. Amém. E foi novamente eu para a cruz. E ele foi me lapidando, me ajustando. E, como eu falei para você, eu aprendi com Jesus quem Deus é, quem eu sou e qual é o meu propósito. À medida que o Senhor foi restaurando a minha identidade, pastora, eu fui entendendo o meu propósito. Por vezes, minha mãe era chamada na escola porque eu conversava demais. Será? Mas alguém. Será? E aí, quando me chamavam na escola, meu marido sempre brincava falando: essas crianças conversam igual a mãe, né? Sempre. E aí eu comecei a achar que falar demais era um defeito. Olha aí. E quando a minha identidade foi sendo restaurada, eu entendi que as habilidades que o Senhor colocou Era em um mim dom. apontam o meu propósito. Era um dom, Senhor. Comunicação. Pronto. Minhas habilidades apontam o meu. Ai, tem gente que passa, tá com 50 anos, com 40, qual é o meu propósito de vida? Quais são as suas habilidades? Seu propósito é servir ao Senhor. Ponto. Fomos criados para adorar, para Amém. servir ao Senhor. Amém. Quais são as suas habilidades? Suas habilidades apontam o seu propósito. Ah, eu sou uma ótima manicure. A pessoa fica sentada 40 minutos ali, irmã. Fala para ela, irmã, deixa eu botar um louvorzinho pra gente ouvir. Faz bolo, coloca um adesivinho na embalagem do bolo. Jesus te ama. Seu lar é abençoado. Suas habilidades apontam o seu propósito. É porque a gente idealiza um propósito, sabe? Só de púlpito ou, né? Só de holofote. frente. Exato. Só de holofote. E aí ele foi restaurando, filha, você não fala demais, você vai falar muito sobre mim. Se você falar da coisa certa, tá valendo. Né? Vamos Se só você não for direcionar uma essa fofoqueira nível hard, você escolher ser uma evangelista, uma propagadora de quem eu sou, daquilo que eu tenho feito na sua vida. Tá feito. Teu propósito. E desde então eu tenho vivido isso. Amém. Sabe? Jesus me ensinou Amém. sobre essas coisas. Ele, quando eu olho para os 12, eu vejo 12 fabíolas. Eu vejo um pouco de Pedro em mim, um pouco de Judas em mim, um pouco de Mateus em mim. Eu falo, Cristo, o Senhor só escolheu os melhores, né? Só o das prateleiras de cima. Acho que os que tinham mais problemas, o Senhor falou, vem cá, É esse eu quero mesmo. usar vocês. E isso foi me sarando, me curando e foi me permitindo perdoar. Amém. Então eu saí do lugar de rejeição para o lugar de perdão. Eu me perdoei, porque eu precisava me perdoar. Por tantas carências, por tantas ausências, sabe? Por tantas coisas que eu deixei de fazer porque... As culpas, Culpas. né? E até pelo tempo perdido, porque a gente vai perdendo tempo, a vida vai passando e você vai deixando aquilo te dominar. E às vezes quando eu falo sobre perdão, eu falo isso mesmo. Cara, perdoa você mesmo pelo tempo que você deixou passar. Mas o Senhor é um Deus de recomeço. Amém. Sabe por quê, pastora Pri? Consegue visualizar? Eu me casei com 20 anos, mãe de um menino de 11, com todas as Teve que lembranças aprender da assim. mãe Sim. na cabeça, e um de 1 aninho e meio. Consegue pensar que eu tinha acabado de sair da adolescência e estava tendo que criar um adolescente? Dois, né, juntos. Meu Deus. Então, assim, cometi Aprender a muitos ser mãe. erros. Não. Falhei como mãe. Muitas vezes, gente. Mas o Senhor sempre me deu a oportunidade de recomeçar. Amém. E aí, quando a minha pequenininha veio, minha caçulinha, eu já era uma pessoa que conhecia a minha paternidade, já conhecia a minha identidade, já sabia qual era o meu propósito. E aí, qual foi a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida quando eu engravidei da Giovana? Essa vai ser uma flecha. Uau. Porque agora você já está pronta para ensinar. Pastora, quando ele falou, venha! Agora é o momento. Eu mando ele aí. Ainda veio uma menininha para fechar com chave de ouro, que eu já tinha 2 rapazes, né? E o Senhor mudou a minha sorte. Sabe por quê, pastora Priscila, que ele mudou a minha sorte? Ele me deu uma amiga, ele me deu uma ajudadora, ela ora pelos irmãos, ela ora pelo pai, ela ora pelo meu ministério. Te acompanha em tudo. Me acompanha em tudo. Sabe aquela coisa do Senhor restituir, tá vendo? Quando você permite que eu controle a sua vida. Quando você entende qual é o meu papel na sua vida. Eu me faço presente na sua vida. Mas enquanto eu não tinha compreensão disso, eu vinha a pobre criança rejeitada, né? Coitadinha, pobre de mim. E pastor, e aí o Senhor foi mudando a minha sorte. E aí chegou uma bonequinha que fazia todo mundo rir, que aí o meu pai voltou para minha vida.
Minha mãe Através voltou disso, para minha vida através disso. Os meus avós se tornaram bisavós de 3 crianças. Então, o Senhor foi restaurando a minha história Amém. Amém. e foi me permitindo perdoar. Aleluia. Perdoar pessoas, me perdoar, entende? E ficou tudo tranquilo? Mar de rosa? Não. Porque, como eu disse, existe uma cruz que todos os dias eu preciso ir até lá. Mas agora eu não sou mais enganada pela minha mente. Amém. Sabe, pastor? Ela não diz mais quem eu sou, eu digo a ela. Amém. Eu não sou essa mulher que Eu você já está descobri dizendo. quem eu sou. Eu já descobri quem eu sou. Aleluia. Eu já descobri que existe um Deus que muda histórias. E aí, queria compartilhar uma coisa bem legal que o Senhor trouxe à minha memória na semana passada. Palavras que Ele liberou sobre a minha vida. Eu estava... Só para nós aqui. Conta. Eu estava na crise do Zenta. Ah, meu Deus, Ai, tá tava chegando. ruim. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, minha cabeça tem 25, Como mas eu vou fazer assim? 40. E aí eu querendo Mas voar, a cara né? não é só, a carinha também Muito é linda, obrigada, meu muito Deus. obrigada. Mas aí, sabe aquela coisa de mulher? Ah. Porque eu sou filha com todos os meus hormônios, as minhas emoções que o meu pai colocou em mim. Com certeza. Então, tive aquele dilema. Falei, meu Deus, Senhor, ou vai, né? Porque um tanto da vida já foi. Eu falei, Senhor, me ajuda. E aí ele começou a trazer a minha memória, a fidelidade dele na minha Como vida. ele estava cuidando de ti desde então. Desde então. E aí ele trouxe a minha memória, que aos 10 anos ele liberou sobre a minha vida Mateus 28:20, que diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Aos 20 anos, o Senhor liberou sobre a minha vida Gênesis 12:1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando eu fiz 30 anos, pastora, quando nasceu o Florescer, quando o Senhor liberou sobre a minha vida, Fabiola, Florescer só depende de você. Florescer está nas tuas mãos. Ele liberou sobre a minha vida, Salmo 1:3, que diz: Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera. Aleluia. E vivi essa palavra intensamente até segunda-feira. Porque E veio mais um. segunda-feira, quando eu completei 40 anos, ele liberou sobre a minha vida Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer andar. E que interessante, ele foi falando em cada década. E era uma mudança de chave, uma palavra para você se apoiar nesse tempo. Uau! É Deus cuidando de detalhes. E assim, ó, é escolher viver essa verdade. Amém. Desde então, pastora Priscila, isso aqui, ó, minha vida. Aleluia. Sabe? Meus erros, meus Não precisa de acertos. mais nada. Não. É isso. Quando acho que eu tô só, eu volto para a palavra. Esforça-te. Não te mandei eu, filha. Aleluia. Ser forte e corajosa. Amém. Então, não é sobre sentir, Uhum. porque eu vejo muitas mulheres querendo sentir muita coisa. Não é sobre sentir, é sobre crer. Amém. E É não é o que eu sobre entender. vejo, é Não. aquilo que eu creio, literalmente. É a fé. É isso aí. E aí, quando nós estávamos indo para o retiro, eu falei, Senhor, eu queria tanto algo que eu estou vivendo para compartilhar com aquelas mulheres. E ele falou assim, fala sobre aquilo que você tem gerado dentro de você. Fala do seu ventre profético. Aleluia. Sabe? Escolha. Nossa vida é feita de escolhas, Sim. sabe? Vim dele e escolho voltar para ele. Amém. E desde então é isso que eu tenho Ele vivido. tem se entregado. Sim. Agora vamos falar um pouquinho dos sonhos de Deus. É, porque recentemente tu viveu um sonho que, graças a Deus, assim, o Senhor também me proporcionou, como eu tava falando, era um sonho do meu marido que respingou em mim. Tu foi para Israel, meu Deus! Muito Conta bom. um pouquinho pra gente como é que foi essa tua experiência. Tive o privilégio de ir com a minha família, né? Só o meu filho mais velho, que hoje mora no Rio, que não conseguiu ir com a Sim. gente. Mas fui com o Fred, com a Gi, com meu esposo, com alguns outros familiares. E foi tremendo. Foi Eu família, tinha- imagina, olha que Foi muito legal, foi muito Incrível. bacana. Mas eu tinha um sonho desde sempre. Uhum. Porque eu sou muito lúdica, Ah, né? ótimo. Então, assim, quando eu associo imagens com textos,
eu acho que aquilo fica tão gravado dentro de mim. Eu falei, gente, quando eu for a Israel, vai ser como você pegar um livro de história e mergulhar nele. E eu imaginava que eu ia ver todos os personagens, que eu ia ver Elias, que eu ia ver Paulo. Eu falei, vai ser muito legal. E verdadeiramente foi. Foi? Foi tremendo. Uau. Glória a Deus. Foi tremendo, assim. Agora quero voltar. Pra poder se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque Mas a foi primeira vez é tanta maravilhoso. informação, não sei se foi pra ti isso. Foi tanta informação que eu digo, cara, e agora, e agora, e agora eu tenho que voltar pra poder só aproveitar, porque eu ficava vidrada em cada questão. E aí, em Cafarnaum, e aí eu lembrava da passagem, aí não sei o quê. Ai, gente, vocês se batizaram em família. Ai, sim. Ai, isso foi lindo Sim, foi muito demais. maravilhoso, foi uma bênção. Emocionante demais. Ter esse privilégio, sabe? Sim. De poder estar ali com a minha família, de testificar mesmo, de tocar naqueles lugares, de ver. O Getsemane era uma expectativa que eu tinha muito grande, sabe? Porque foi um momento de solitude. Eu acho que foi um momento em que o meu Jesus também se sentiu rejeitado, né? Porque no momento de maior dor, de maior sofrimento, aqueles que eram para orar por ele estavam dormindo e ele, por vezes, falou: será que vocês não conseguem ficar um pouquinho comigo? Só um pouquinho. Só um pouquinho acordado. Então, durante muito tempo eu me senti assim, então eu tinha uma expectativa de ir àquele lugar e foi maravilhoso e voltei de lá com muitas palavras, com alguns direcionamentos sobre a minha vida, né? E quero voltar, quero incentivar pessoas a conhecer também, porque é maravilhoso. Amém. E olha que interessante, a gente tá falando sobre ventre, sobre essa questão toda, né? E esse ano eu tô tentando engravidar, né? Tô tentando. Agora eu tô aceitando essa ideia. E aí, o que aconteceu? E eu dizia assim, Senhor, meu Deus, não tá vindo, não tá vindo, não tá vindo. Começou a bater uma preocupação. Nada a ver, né? Meu Deus. A cada um com essa preocupação. Mas a minha preocupação tava nisso. Meu Deus, não tá vendo. Mas aí o Senhor disse assim, tá, mas tá tentando só agora, calma, respira. Daí ele me trouxe à memória aquilo que eu orava nos meus devocionais. E olha como Deus é Deus de detalhes, né? Não estou grávida ainda não. Calma, gente, calma. Não vou revelar assim, né? Ainda não. Mas olha que interessante. Ele me lembrou de um devocional que eu estava fazendo. E eu falei com ele sobre isso, sobre uma vontade do meu coração. Disse, Senhor, eu já tô casada. Eu sempre tive o controle de tudo na minha vida. E eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso agora aqui pra ti, porque a gente falou de ventre e me veio isso à mente. E eu disse assim, eu sempre quis ter o controle de tudo. Eu acho que o sanguíneo, ele quer ter o controle de tudo, né? Já é da personalidade. E eu disse assim, Senhor, mas na minha família eu não quero ter o controle. E aí, desde muito cedo, porque eu menstruei com 10 anos, então, desde então eu tomo anticoncepcional pra regular. Eu tinha muitas cólicas de ir pro hospital, ficar mal. Minha mãe passou um perrengue comigo. Toda vez tinha que me levar pro hospital pra tomar soro, era um horror. E aí, desde então, eu tomo remédio. Quando eu fui pedida em casamento, barra noivado ali, que foi tudo meio junto, pastor Diego afobado, outro sanguíneo. Aí, o que aconteceu? Eu disse assim, eu vou parar de tomar, porque daqui a 3 meses eu vou casar. E aí eu não vou ter mais o controle sobre a minha vida, eu vou deixar esse controle nas mãos do Senhor. E desde que a gente casou, ele quer ser pai novamente, porque ele tem a Isa já tá com 13 anos, né? Eu também tive que aprender a ser mãe e casei com uns 21 ali. Então eu também peguei, claro que não mãe, porque ela tem a mãe dela, mas eu digo que de criar, de estar ali, né? E aí, caramba, que loucura. Hoje ela mora conosco. Mas aí eu lembrei que eu falei assim pro Senhor, mas Senhor, por mais que eu não quero controle, o Senhor sabe o desejo do meu coração. E o desejo do meu coração verdadeiro, que eu não, igual tu falou, não tem máscaras quando a gente tá na presença de Deus. E foi bem isso que eu falei. Eu desnudei ele e disse, Senhor, por mais que eu não queira ter o controle, eu gostaria, tipo assim, se o Senhor permitir, né? Se o Senhor puder, tipo, depois dos meus 25, Olha, que seja depois do meu TCC, né? E após uma viagem romântica, só eu e meu marido. Eu pedia isso, então sabe? Tá perto. Uma viagem internacional. E olha só que interessante. Aí passou isso 3 anos. E aí eu comecei a olhar. Daí esse dia o Senhor fez eu olhar pra trás e disse assim: tu apresentou teu TCC, você já está indo pro seu 26 anos e você fez a sua viagem. Então eu te presenteei com uma viagem internacional com o seu marido. Eu já tinha ido, mas eu queria ter com ele esse momento. E aí a gente teve na Cidade Santa, foi muito bacana. E agora, a hora que vir, vai ser muito bem-vinda. Eu vou Só ser falta muito mais grata. um cheque. Tu tá entendendo? Não, o TCC eu já entreguei também. Tá tudo cheque, agora é só o Senhor mandar. Agora, Senhor, a hora que vier, amém. Mas eu acho interessante essa questão, né, de a gente colocar o desejo do nosso coração ao Senhor.
Porque essa questão do controle, não sei por que que eu entrei nisso, mas o senhor deve saber o porquê. Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, de cada centímetro da nossa vida, de como vai ser. Por exemplo, você falou ali, né, que cada estação, a cada década, o Senhor foi dando uma direção, foi falando contigo, né? Às vezes a gente tem uma palavra do Senhor e a gente quer uma palavra logo seguida, e depois logo seguida, e Deus faz na hora que ele tem que fazer. A gente só precisa descansar nele, né? Mas a importância da gente tirar essas máscaras e dizer, Senhor, faça a tua vontade, mas a minha vontade do meu coração é essa também. E ele nos respeita. Eu vejo que ele respeita o nosso tempo, a nossa estrutura, né? Porque às vezes talvez eu não tivesse preparada mesmo antes, né? E quem sabe não tão depois também. Enfim, me prepara, Deus. Mas é Mas o interessante não tempo ter o dele é o controle. melhor. Isso, O tempo dele é o melhor. é confiar que ele me criou e ele sabe, ele desenhou meus dias, igual a gente estava falando sobre isso, né? Então, se ele desenhou, ele tem o melhor para nossas E vidas. comece a gerar isso. Amém. O Senhor tem falado muito sobre isso comigo, trazer a existência, não é isso que é a Isso. fé? Trazer a Exato. existência. Então, Então, eu tô tenho falando, gerado. por isso que eu tô testemunhando isso pra ti, porque a sua palavra ali, durante, foi sobre identidade e tudo mais, mas essa parte do ventre profético, porque eu também tô, querendo ou não, ele já era pastor já há um Uhum, tempo. Eu me tornei quando casei com ele. Não era, uhum, era uma coisa que eu fugia horrores, léguas, sim. porque meu pai já tinha sido, meu avô já tinha sido. Eu não queria isso pra minha vida. E de repente eu me vi numa situação, poxa, agora eu sou, e aí? Como é que faz agora? Uhum. Entendeu? E aí eu vi que o Senhor teve que ir gerando isso em mim também. Porque ninguém nasce pronto, né? A gente tem que ir aprendendo. Igual você, você não nasceu sabendo ser filha, Uhum. vamos dizer assim, de Deus. A gente teve que se encontrar. Tem gente que já, por exemplo, eu acredito que a sua filha ela já tem essa identidade muito bem formada porque ela teve uma mãe Mas entende que eu direcionando. precisava passar por um processo? Com certeza, senão ela não teria o que eu tenho hoje, Exatamente, exatamente. né? Eu escolho crer nisso, sabe? O tempo de Deus é o melhor. A gente vai gerando e ele vai nos dando, como você bem falou, a estrutura para suportar. É. Sabe por quê, pastora? Toda vez que a gente gera algo no nosso ventre, seja físico, seja profético, isso muda uma geração. Amém. Eu não quero simplesmente procriar, né? Eu quero gerar Amém. algo que marque Amém. a minha geração, que marque a minha descendência. Sabe por quê? Porque eu sou. A minha mãe, eu fui criada pela minha avó, mas eu estou Sim. falando da minha mãe. Biológica. Minha mãe biológica, ela tem 6 irmãs. Olha. Nenhuma é casada. Nossa. Minha mãe não se casou com o meu pai. Depois se casou com outro rapaz, teve outro filho e esse rapaz veio a falecer. Nenhuma das minhas tias, por parte de mãe, conseguiu manter um relacionamento saudável. E aí, o que que a mente, se a gente não tem a identidade, olha como isso é sério, se a gente não tem a identidade firmada, o que que a mente fala? Olha aí uma maldição hereditária. Repete. Olha aí, o teu casamento também não vai dar certo. Pastora, mas toda vez que eu passo por uma luta, mas eu vou com a mão fechada Isso. no ceboso, sabe? Fala que No não. ceboso, aí, ó. Pastora Meu Carla. querido, aqui não. É. Aqui não. É. Aqui eu vim para mudar história. Amém. Então, quando eu gero algo no meu ventre, físico e profético, é para mudar a história. Aleluia. Eu creio Porque nisso. não é meu, Eu creio nisso. é dele. Amém. Eu só vou emprestar o útero. Eu falo, Senhor, obrigado por achar aqui um lugar para gerar os teus sonhos. Aleluia. Naturais, espirituais. Toda vez que o Senhor traz uma pessoa a mim, uma mulher tão sedenta, tão perdida, eu falo, Senhor, ainda não sei como ajudá-la. Porque às vezes eu não sei. Não temos a resposta Eu não para tenho tudo. resposta para tudo, eu É isso mesmo. não sei tudo. E não quero simplesmente falar para gerar contentamento no outro. Não quero mais ser boca simplesmente, quero ser boca profética. Amém. Amém. Propósito Quero falar assim, definido. posso esperar um minutinho? Eu vou pensar Isso. e te falo. Isso. Eu preciso gerar em mim primeiro, para que verdadeiramente a pessoa seja ativada pelo poder da palavra De Deus. Não pelo que eu tenho para dizer, até porque a gente acabou de dizer, a gente não tem nada para oferecer se a gente não tivesse a palavra de Deus. E eu achei interessante ter falado de gerar isso em oração também, né? Porque hoje, eu e meu esposo, a gente tem o aplicativo da Bíblia, do YouVersion, e ele tem lá a parte de orações, né? E a gente tem colocado, porque eu tinha um caderno, mas daí esse caderno ficava só comigo, era meu pessoal, e eu ainda tenho, ainda alimento ele lá. Mas ali naquele aplicativo,
a gente consegue compartilhar com Compartilhar, alguém. sim. E aí a Eu gente tenho compartilha um também. com o outro os nossos pedidos de oração. E é muito legal que depois, quando tá respondida essa oração, você vai lá e dá respondida. Daí tem Uhum. lá quando você iniciou a orar por aquilo e quando foi respondida. Gente, que interessante. E como o Senhor é maravilhoso e ele responde cada uma das nossas. Não que ele vai responder do jeito que eu quero. Daí já vem essa questão do controle de novo, né? Não é como eu quero, mas do jeito dele e, como tu falou, é sempre maior e melhor do que os meus planos, mas nunca me deixa sem resposta. E você percebe que o tempo todo você está sendo cuidada. O tempo O todo. Ele tempo está todo vendo. assistida É por como. ele. Sabe como eu me sinto, Pri? Às vezes, filha única, sou metida. Eu sou filha única, sabe Eu disso, falo, né? ai, Meu Deus. gente, ele só gosta de mim, eu acho, porque ele fica o tempo todo comigo, sabe? Cadeira, claro, Ai, mas sim. assim, Não vou eu, dividir, não. eu consigo perceber o cuidado dele na minha vida o tempo todo. Eu O tempo também. todo. Eu também. Eu sou muito mimada. Eu falo pra eles assim, Também. de Deus de detalhes, porque eu vivo esse Deus de detalhes. É tão A minha, lindo. minha amiga, até você ver da onde Deus Ah, me tirou, onde Deus me colocou. Eu é. morava em Nova Iguaçu e era Então eu não conheço esquisito lá. lá. Era? Eu não conheço Uhum. Nova Iguaçu. Eu disse, Minha mãe, ela mora no "Menina, Rio, mas ali eu não conheço, não. aí eu vim morar em Floripa, nessa Tem cidade foto? linda. Tem foto dessa época? Deus é bom, né? Deus é bom, tem não. Porque lembra do Ah, filme de eu ia 36 dizer, fica até o poses? final que a gente vai colocar as Lembra? fotos. O Ah, filme de 36 poses que a gente comprava, queimava metade, e a meu gente Deus, fazia sim. assim. É Então, desse nível. é, mas eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Colhendo cada. Ele já me Aleluia. trouxe orações que eu fiz tão novinha. E ele realizou. Ele não esquece as orações. Isso é maravilhoso. E agora eu gostaria que você, né, pra gente poder finalizar aquilo que a gente está gerando aqui, né, no mundo espiritual na tua vida, queria que você falasse para essa pessoa que está passando por alguma dificuldade, ou então, quem sabe, está precisando de algum recomeço na vida, porque a gente até estava falando com o pastor Diego, acho que foi no teste a teste com ele, não me lembro, que o recomeço ele é inevitável. Todo mundo vai ter que, em alguma área, recomeçar alguma coisa, né? Então, eu gostaria que você falasse para essa pessoa, ou alguém que se sente rejeitado. Eu acho que não sei, eu vou te deixar livre para falar aquilo que o Espírito Santo está gerando em você para a vida de alguém que está assistindo que precisa ouvir essa palavra direcionada para você. Amém? Vou Amém. deixar livre. Então, eu vejo muitas mulheres hoje presas, pessoas de modo geral. Mas é porque, como meu projeto envolve mais mulheres, mas eu acho que vai alcançar todos que estão em casa. Amém. Não permita viver presa no passado. Deus é um Deus de movimento. Ele tem algo novo para sua vida. Aleluia. Se posicione, porque tem um Pai de amor. Eu tenho dito muito isso, existe um espaço dentro da gente que só o Senhor preenche. Não é mestrado, não é cobertura, não é dinheiro na conta, não é carro do ano, não é o corpo perfeito. A gente acha, quando eu tiver uma dessas coisas, eu vou ter tudo. Não é um filho, Marido. é marido, é o próprio Espírito Santo de Deus. Permita viver os sonhos de Deus. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Embora tenha ouvido isso de muitas pessoas, você não era para ter nascido. Minha mãe tentou me abortar. Mas se você está aí hoje assistindo esse vídeo, é porque os sonhos de Deus não morreram para sua vida. Permita viver o novo de Deus. Se posicione e fala: Pai, não tenho nada para te oferecer. Só um monte de caquinho. Mas Ele é especialista em construir novos vasos. Se coloque como uma pessoa moldável. Volta para casa do olheiro, o pai está com saudade de você. Enxuga as lágrimas. Feche, blinde a sua mente, o seu coração para tudo aquilo que já te falaram, para todas as vozes do mundo e aceite a voz do Espírito Santo de Deus. Teu pai te chama de volta. Saia do lugar da rejeição e vá até o lugar do perdão. No lugar do perdão, tem novidade de vida para você. Amém. Amém. Agora eu gostaria de chamar a tua flechinha para orar pela Opa! gente. Olha, A Gi, gente, meu ela, chaveirinho. ela tá com quantos anos, Gi? 15 anos, gente. E assim, ó, como o Senhor tem usado ela. Ela realmente é uma flecha, sabe? Amém.
Ela é realmente uma flecha e eu creio que ela vai impactar a geração que ela está inserida, porque Amém. o que Deus Amém. entregou para ela e para sua casa é lindo de ver. Gi, eu gostaria que você orasse para a gente finalizar. Eu vou deixar o Senhor te direcionar. Amém? Você vem mais pertinho aqui do Ó, microfone. vamos trocar de lugar. Pronto, Tá? aí, ó. Vocês vão ver que ela é maior que eu. Ela é uma linda. Ah, passou da mãe. Exato. Ai, amém. Então é uma levita na casa do Senhor hoje, né? Tu Amém. Graças canta, a Deus. já leva a palavra. Gente, é lindo, é lindo, é lindo, é Tem lindo. mais Eu me coisas emociono. por aí. Ai, aleluia. Então Em breve fica a gente volta ligado. aqui no Tete a Tete pra contar. Ah, legal, legal. Depois você testa com a Gi, olha que legal. Ai, isso é uma bênção. Ó, pronto, vamos marcar. Já fica ligado aí nos próximos. Mas em nome de Jesus, deixa o Senhor te usar. Amém. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Ah, Pai, obrigada, Senhor. muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse momento tão especial, Senhor, Pai. Muito obrigada por obrigada. essas vidas que estão envolvidas nesse projeto tão abençoado e maravilhoso que é teu, Senhor. Pai, muito obrigada pela vida da Priscila, Pai. Muito obrigada por essa mulher Pai. virtuosa, Pai. Por essa mulher notável que o Senhor tem levantado nessa geração. Que através da vida dela, Pai, pessoas, mulheres possam ser tocadas pelo Amém, Senhor. Jesus. E que as mulheres venham compreender a identidade delas por meio da vida dela. Pai, muito obrigada pela vida da minha mãe. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, Senhor. Pai, que vidas possam ser impactadas por meio desse momento. Que pessoas possam ser transformadas de dentro para fora por meio desse momento. Que vidas possam impactar vidas e outras vidas. Pai, que essa geração venha a ser uma geração que vai ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa impactar, que o Senhor gere coisas nesses ventres proféticos. E que as mulheres de Santa Catarina, que as mulheres do Brasil, dessa nação, dessa geração, venham a ser conhecidas, Senhor Jesus, por mulheres que geraram coisas no ventre profético. Por mulheres firmadas no Senhor, por mulheres que conhecem o Pai delas, por mulheres que entendem a sua própria identidade e por mulheres que são firmadas no propósito e que seguem nele até o fim, até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Amém. Pai, muito obrigada por esse momento. Abençoa esse lugar, abençoa essas vidas, que possam haver muitos outros momentos com outras pessoas e que vocês, todas as pessoas que estão aqui, possam ser abençoadas. Amém. Abençoa a vida de todas as pessoas que assistiram esse momento, Pai. Abençoa essas vidas, alcança essas casas, esses lares, essas faculdades, essas escolas, esses carros. Não sei em que lugar você está assistindo essa transmissão, mas que você possa ser impactado pelo mover do Espírito Santo, porque eu creio que Aleluia. ele está em nosso meio e porque eu creio que ele tem coisas novas para as nossas vidas. Ora, em nome de Jesus, entregando as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Amém. Amém. Gente, eu me emociono. Eu me emociono toda vez. Gente, que menina maravilhosa. Nossa oração é que o Senhor levante jovens, adolescentes sedentos Amém. pela palavra Está e tenha a levantando. palavra na boca. Ai, meu Deus, eu tô até emocionada aqui, ó. Glória a Deus. Obrigada por você que assistiu até aqui com a gente. Obrigada, Fábio, Gi, por ter aceitado esse convite. Eu sei que muitas vezes, né? Eu sei que tu já passou dessa fase de não né, de expor a história, não é mais um fardo tão grande, mas eu sei que nem sempre é fácil a gente falar da nossa história, falar daquilo que nos feriu um dia, falar, né, da nossa transformação. E eu quero agradecer porque você está fazendo isso e eu sei que através disso que tu está fazendo, outras pessoas serão curadas e transformadas, vão parar de sangrar nos outros, vão escolher realmente ter essa transformação dentro de si. E não sei como que é para ter um atendimento contigo, não sei se Posso querem deixar falar. meu arroba aqui? Por favor. É só procurar lá. @florescermpm. Me chama lá que a gente marca um tempo para conversar, para colocar em um dia aí a saúde emocional, a saúde mental e nos tornarmos um campo próspero para que o Senhor fértil, para que o Senhor possa Amém. trabalhar, né? Eu é que agradeço pelo privilégio. Eu vejo o Senhor levantando mulheres ousadas. Amém. Mulheres ousadas, porque a gente sabe que não é fácil. Não. Estar aqui, preparar tudo, né, se colocar à disposição do Senhor para tocar outras pessoas, mas que o favor de Deus venha sobre a sua vida. Amém. Que Ele te dê muitos sonhos Amém. Em proféticos nome para de serem Jesus. gerados. Que isso aqui alcance vidas, alcance Amém. mulheres, mas a começar pela tua vida. Em Que nome você de seja Jesus. reconhecida por uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém. Que as pessoas, ao olharem para você, não vejam mais a Priscila, mas vejam a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu queria dizer, né, que muitas vezes o mundo ele nos apresenta mulheres competindo entre si. Sim. E como eu gosto de ver mulheres de Deus se unindo num propósito, que o propósito da Fábio não anula o meu e o meu não anula o da Fábio, não anula
de não é uma competição misericórdia, e sim uma cooperação do reino de Deus, e essa mulher, ela tem essa questão do reino de Deus, né? Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada. E você que tá aí, que entendeu o arroba dela, do Florescer, a gente sempre fala sobre ter mentores na sua vida. E como é importante ter isso, porque todos nós temos um ponto cego na nossa história, que a gente não consegue ver, e às vezes, tendo alguém de fora, a gente consegue ver essa transformação, amém? Então, obrigada por você ter assistido aqui, e até o próximo teste a teste. Deus abençoe você!